Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Estamos iniciando mais uma CS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV, patrocínio da Unimed, a cooperativa médica mais antiga do país. O ano passado fez 50 anos. Hoje um entrevistado super especial. Eu tenho alguns anos de experiência, mas eu vou confessar ao nosso entrevistado, que na verdade é um amigo, já o conheço há muito tempo. Estou até tenso, viu, doutor Ivan Sartori? Por que eu estou nervoso, hein, doutor Ivan Sartori? Imagina, Pois é, com a doutor sua Ivan Sartori, experiência. desembargador, foi juiz, é desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça, está aqui, aliás, acompanhado de um grande amigo, doutor Guilherme Macedo Soares, que é juiz aqui em Santos. Pô, é engraçado, né? Depois de tantos anos de experiências, né? Imagina. Por que será, hein? Márcio, você, em primeiro lugar, é um queridão. Quero cumprimentar você pelo seu programa, cumprimentar a sua equipe, cumprimentar os nossos telespectadores, agradecer a oportunidade de estar aqui e a sua experiência. Eu que tenho que ficar nervoso, não você. Não, com a sua trajetória, com a sua experiência, com o seu trabalho, né? As grandes decisões, foram grandes decisões ao longo da vida. Então, essa sua experiência lhe dá muito mais tranquilidade. Eu vou contar rapidamente, me permita, uma historinha envolvendo o ex-presidente Collor. E aí eu quero adaptá-la ao senhor. O presidente Collor estava naquele auge da presidência, viu, Guilherme? E aí, olha, o Collor está emagrecendo, o Collor está com AIDS, não sei o quê, blá, 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 aquela história toda. Aí ele convocou uma entrevista coletiva. Aí, dezenas de jornalistas, começou a entrevista, todo mundo perguntando, e ninguém perguntava do negócio da AIDS para ele. Nada. Até que chegou uma jornalista, se não me engano, Joana, do Jornal do Brasil, e disse assim, presidente, eu posso perguntar? Aí o presidente, Joana, você pode tudo. Presidente, eu posso perguntar? Pode. O senhor está com AIDS? E aí, era essa a pergunta que eu estava esperando desde o início e ninguém me fez. Felizmente que você... Então eu vou fazer, essa história eu contei para dizer o seguinte, eu posso perguntar, doutor? Pode perguntar o que quiser. Posso? Pode. Você tem carta branca porque você tem Então, experiência e você Então- tem cabedal para me pôr na parede. Tá bom, que é isso, né? Esse não é o nosso objetivo. Está vendo, doutor Guilherme? Tem autorização aí. Posso perguntar? Ele disse que pode. É claro no Brasil, que há uma tensão entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Como é que o senhor vê isso? E o senhor sente, lógico, essa tensão. Como é que o senhor vê esse momento do país? Olha, o que acontece é o seguinte, nós começamos aí primeiro com um certo ativismo jurisdicional por parte do Supremo, procurando suprir algumas deficiências do Congresso. Isso, evidentemente, causa uma certa tensão, né, entre legislativo e judiciário. E agora nós temos aí também a tensão com relação ao executivo, um novo executivo, né, que procura fazer uma administração independente. E nós estamos vendo que fica um pouco complicado você deixar a velha política, né? Fica um pouquinho complicado deixar a velha política. Então, nós precisamos, os integrantes do Judiciário, o Legislativo e o Executivo, precisamos pensar no Brasil, precisamos conversar, precisamos entrar num acordo, acertar a situação, porque do jeito que está indo vai ficar complicado para o próprio Brasil. Hoje você viu o dólar, a Bolsa, né? Com essa situação dessa pauta-bomba aí de uma PEC de 2015, que foram ressuscitar lá, do orçamento impositivo. Então, eu acho que nós temos que pensar. O judiciário tem que se recolher um pouco, tem que ser um pouco menos ativo em termos de dirigente de nação. É certo que o Supremo... Em termos de mídia, doutor Ivan, a mídia, completamente. Acho que o Supremo precisa ter um resguardo, não pode ficar dessa forma exposto à opinião pública de uma forma negativa. E você colocar, evidentemente que você filmar todo tipo de sessão, ou todas as sessões, vai trazer um desgaste, porque nós somos humanos, nós falamos coisas que às vezes não pensamos. Isso é assim. Agora, filmar dessa forma, com ataques, etc. e tal, por exemplo, o ataque que houve lá, com todo o respeito do Gilmar Mendes para a Procuradoria, a forma como foi atacada a Procuradoria, não que a Procuradoria não tivesse pecado com aquele fundo que foi criado ali, trabalhou muito bem, com relação à Lava Jato, vem trabalhando, assim como o juiz Moro, mas peca com a situação midiática, com aquela colocação midiática, entrevista sobre o que fizeram, o que não fizeram, sabe? Isso, para mim, eu acho que não pode haver. Tem que ter uma seriedade, tem que ter uma discrição. Discrição, né? Um pouco mais de reserva. Porque principalmente o Poder Judiciário, que até Sim. alguns anos atrás tinha, né, doutor Ivan, principalmente o STF.
O senhor mesmo, como presidente do tribunal, é a chamada liturgia do cargo, Sim, né? exatamente. Não é isso? É a liturgia do cargo. Tem que ter exatamente uma situação que os poderes fiquem resguardados, né? Mas, lógico, com transparência, mostrando para o público o que está sendo feito, para o povo o que está acontecendo. Agora, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, além de cúpula do Poder Judiciário e guardião da Constituição, é órgão de direção do país. Ele é também, é político também. Só que ele tem que estar na sua posição de juiz e não procurar suprir o que os outros poderes não fizeram. Né? Já tivemos grande bate-bocas entre os próprios ministros. Os próprios ministros. Agora nós tivemos aí a questão da decisão sobre a remessa dos casos de Caixa 2 e crimes conexos lá para a Justiça Eleitoral, né? Os crimes conexos para a Justiça Eleitoral. Qual é a sua posição sobre isso, doutor Ivan? Eu acho que o Supremo agiu tecnicamente. O artigo 109, inciso 4º, ressalva, da Constituição Federal, ressalva a competência da Justiça Eleitoral. O 35.2 do Código Eleitoral menciona a competência da Justiça Eleitoral, justamente os crimes conexos, né? Então, o Supremo foi técnico. Agora, nós deixamos passar muito tempo até que essa decisão adviesse. Eu acho que por uma questão de estabilidade, a decisão poderia ser diferente, porque também, ao outro lado, é defensável diante do quórum, 6-5, né? Mas foi técnico e não é surpresa, porque já houve decisão a respeito disso, já tem precedente no Supremo a respeito disso. Então, era esperado até. E o quórum é que não se esperava. Mas, já que nós estamos com 6-5, por que não optar pela estabilidade das coisas, daquilo que foi julgado? Agora nós temos um pouco de receio de que haja revisões criminais, etc. e tal, pela incompetência absoluta. Aliás, eu vi pela manhã que a Justiça Eleitoral ela foi qualificada como uma verdadeira jabuticaba. Dá no Brasil e em poucos países do mundo. Que na grande maioria dos países não existe a chamada Justiça Eleitoral. Na verdade, ela só deveria atuar na fase eleitoral, pelo menos foi esse o comentário de um analista que eu vi hoje cedo, e ele justificou também a construção do prédio, diz que o prédio da Justiça Eleitoral passou de R$500 bilhão em Brasília. É quase que uma atração turística. Olha, por que não deixar tudo na mão do Poder Judiciário? Olha, eu penso assim, o nosso organograma do Judiciário, o organograma do nosso Judiciário é extremamente complexo. Nós temos Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Estadual, que é o Coringa, que pega tudo. Inclusive, antigamente tinha o Tribunal de Alçada também? Tinha o Tribunal de Alçada. Não, inclusive é Coringa a Justiça do Estado, porque inclusive julga causas federais, né? Porque os federais, a Justiça Federal não tem condições de assumir todas as causas e passa para a Justiça Estadual. Antigamente julgava até trabalhista, eu cheguei a julgar trabalhista, né? Aliás, Justiça do Trabalho é outra, que parece que é uma raridade. Pois é, praticamente é o Brasil, né? Então, eu acho que é um organograma muito complexo, né? Que, inclusive, arrosta toda uma situação, inclusive, de insegurança jurídica, né? Porque nós temos, inclusive, conflitos de competência, etc. e tal, de jurisdição, e aí fica uma situação bastante difícil. Eu tenho um caso que eu lembro na revista trimestral de jurisprudência, que era a antiga revista do Supremo, que um policial de Taubaté resolveu enquadrar 2 conscritos do Exército e esses conscritos se voltaram contra o policial. E aí houve aquela desinteligência, etc. e tal. Foi instaurado inquérito lá em Taubaté, na Justiça Comum, e entenderam que era da Justiça Militar. Chega na Justiça Militar, ali entende-se que não, porque não estavam em área militar e também não estavam no exercício da atividade militar. Então, resolvem mandar de volta, mas não podem porque tem que há o recurso do Ministério Público que vai para o Superior Tribunal Militar. Chega no Superior, o Superior fala realmente da Justiça Comum. Só que nós não podemos mandar para lá porque não temos autoridade sobre a Justiça Comum. Manda para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça diz que não pode mandar também para resolver a questão porque tem um Tribunal Superior envolvido e manda para o Supremo que manda para Taubaté. Quer dizer, 10 anos depois o pessoal já estava até tomando cachaça, conversando, já estava tudo amigo, né? Voltaremos em instantes e no terceiro bloco nós vamos falar de política. Tem uma novidade, hein? Não sai daí. Voltamos com o nosso Acesso na TV, nosso entrevistado e amigo, convidado especial, aliás, uma honra, Dr. Ivan Sartori, desembargador, repito, foi presidente do Tribunal de Justiça,
formou no Mackenzie, passou por várias comarcas, fez um grande trabalho no Tribunal de Justiça. Eu deixei 2 ganchos, depois vamos falar um pouquinho da sua atuação como presidente do Tribunal de Justiça, o senhor que foi praticamente o autor do novo regimento do tribunal, não é isso? Episódio Temer. Houve abuso? Não houve abuso? Na sexta, foi o desembargador do TRF 2 ou 4? 2? 2. Não, vou deixar a decisão para a Câmara, chega na segunda, ele solta o Temer. Houve abuso ou não? Como é que o senhor interpretou essa prisão do ex-presidente Temer? E os outros também, mas do Temer, o foco maior. Olha, eu li as 2 decisões, Márcio. A decisão do Bretas é uma decisão técnica. Ele foi pelos requisitos da prisão preventiva, falou sobre a ordem pública, conveniência da instrução. Que Ameaça de destruição de provas. Exatamente, conveniência da instrução, justamente, né, porque poderia haver a questão da continuidade daquela atividade considerada nociva. Tal. Certo ou errado, a decisão é técnica. Foi bem produzida, bem colocada, ela tem 40 e tantas lá, 46 laudas, e eu achei bem plausível essa decisão. Por outro lado, o desembargador resolveu diferente, entendeu? Diferente. É normal isso no judiciário, né? O juiz entender de uma forma e o desembargador entender de outra, ou vice-versa. Então, isso aí acontece todo dia, toda hora. Agora, o desembargador, que é um homem mais liberal, mais flexível, acabou decidindo também fundamentadamente, com mais de 20 laudas, né? Colocou como ponto central a questão da liberdade. Particularmente falando, eu sinceramente não conheço a fundo o processo para dizer se foi ou não foi acertada a decisão. Sim, né? eu teria que Agora, ler o que eu inteirada posso a dizer é que ambas as decisões estão tecnicamente fundamentadas. Eu gostei muito da decisão do Bretas, achei uma decisão muito bem fundamentada, mas é lógico que isso aí, você divergir, haver divergência entre juiz de primeiro grau e juiz de segundo grau, isso é natural. Normal, isso é normal, é natural, isso é da jurisdição, é convicção. Bom, prisão em segunda instância, acho que agora em abril, né? Bom, eu tenho informação, não é ninguém do Poder Judiciário, mas um agente político, de bom trânsito, sempre muito bem informado, sua capacidade de informação é muito grande. Ele me disse que cai. O senhor acha que cai ou que permanece? Olha, eu primeiro quero dizer uma coisa, puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha, que essa decisão da prisão em segunda instância decorreu de um acordo da nossa 4ª Câmara. Do Tribunal? Do Tribunal de Justiça, era um caso de roubo, que houve a prisão, nós determinamos a prisão aqui, o relator era o desembargador Luiz Soares de Mello, e isso é que determinou o precedente da prisão em segundo grau. Não sabia disso, é uma informação importante. É importante você pôr. E agora eu penso que essa discussão é uma outra coisa que a gente tem que ver no Supremo. Nós não podemos ter essa instabilidade jurisdicional, essa instabilidade nos precedentes da jurisprudência. E uma hora é, outra hora não é. Eu acredito que seria interessante que mantivesse a situação. Porque nós temos 4 instâncias aqui no país. Não é possível que você tenha que percorrer 4 instâncias para se decidir se o sujeito é culpado ou não é culpado. O senhor me dá uma parte? Pois não. Não tenho o seu conhecimento, nem a sua formação, nem do amigo Guilherme. Mas da Constituição não fala, depois de transitar de julgado? Sim, mas isso aí, veja bem, essa questão do trânsito em julgado é a questão também da presunção da culpa, né? Presunção da culpa. Ela vai se atenuando de uma forma em que chega no momento em que a decisão já é aquela. Por exemplo, o Tribunal de Segunda Instância transitou em julgado, a parte fática já transitou em julgado. No mérito? A parte do fato já transitou, porque os tribunais superiores não podem entrar na matéria de fato, ou chamada matéria fática. Isso nós já podemos entender, que se a matéria de fato transitou em julgado, nós estamos cumprindo o preceito constitucional, não é? Porque os tribunais superiores, eu sou a favor. Cai ou não cai? A favor. Acho que não. Eu vou apostar que não. Acho que o Supremo vai manter a estabilidade, porque a população não aguenta mais. A consequência externa seria muito grande, não, doutor? Pois é, uma situação da opinião difícil, pública. De impunidade. A opinião pública não aguenta mais a situação que nós temos aqui. O Supremo tem que pensar um pouco nisso. Ele é órgão de direção da nação também. Mas é 6 a 5? Tem que pensar. Será 6 a 5 também? Isso eu já não sei, mas vai ser apertado, viu? É? Vai ser bem apertado, eu acho que sim. Fala um pouquinho da sua atuação como presidente do tribunal. O senhor, repito, se formou no Mackenzie, juiz em várias comarcas, depois desembargador e presidente do tribunal. Chegou ao topo da carreira, pelo menos na fase estadual. Como é que foi esse seu trabalho? O meu trabalho lá no Tribunal de Justiça foi incansável, Márcio.
nós estivemos ali, eu entrei com 23 anos na magistratura. 23 anos, eu li hoje de Numa manhã, das 23 primeiras anos. colocações, eu fui o quinto colocado, e na época meu pai tinha uma boa banca, como tem até hoje, meu pai está com 91 anos, ele continua advogando. Ah, é? E Como é o nome do seu pai? Otans, H-O-T-A-N-S, Otans Pedro Sartori. E eu saí da banca do meu pai ganhando, vamos dizer, 200 e poucos dinheiros, né, naquela época. E passei a ganhar 70. Meu pai não acreditou, ele ficou, meu Deus do céu, mas isso não é possível. Tá e tal. rico. E eu queria realmente, depois de passar até uma certa necessidade, ele começou até a me ajudar no começo, depois foi embora. E o que acontece é que eu sempre tive um amor muito profundo pela magistratura. O que eu pude fazer pela magistratura, eu fiz. Eu disputei o órgão especial, procurei reestruturar o tribunal, o que os presidentes precisavam de mim, ou precisassem de mim, eu estava ali para resolver, para fazer. O regimento do tribunal, nós fomos o relator do regimento, do novo regimento do Tribunal de Justiça, reduzimos de mais de 1000 artigos para 200 e poucos artigos. Modificamos a estrutura também da carreira dos funcionários públicos, tivemos uma parceria muito boa lá com a Assembleia Legislativa, porque o Tribunal de Justiça, administrar o Tribunal de Justiça, o Guilherme sabe disso, ele era o nosso principal homem ali no gabinete, ele e o Rodrigo Capês, né, que é um juiz que estava lá no O doutor Supremo. Guilherme ajudou, não? Foi excelente para nós lá, né? E nós tivemos ali um trabalho enorme, hercúleo, porque o tribunal tem um orçamento, Márcio, de 10 bilhões, aproximadamente 10 bilhões de reais. Quer dizer, é um orçamento 5 vezes o orçamento da cidade de Santos e um orçamento maior do que de alguns estados aí pelo país, né? Então é de suma responsabilidade você administrar um tribunal desse, que recebe cerca de 25 mil processos por dia. Então, isso é uma coisa impensável. Quer dizer, para gerir tudo isso, é uma dificuldade muito grande. Nós implantamos também o processo digital. Foi um grande avanço. Foi um sem dúvida, avanço. Agora, é lógico, nós temos sempre a questão da morosidade da justiça. É uma luta constante em relação a isso. O número de feitos diários. É muito grande, o juiz enxuga gelo, é uma situação muito difícil, né? O que nós precisamos? Nós precisamos mais e mais desjudicializar. É isso que nós precisamos. Nós temos mais essa questão, e nós vamos para o último intervalo, que eu quero falar de política. Aí é que o negócio vai esquentar, não saia daí. O senhor participou da nossa inauguração oficial da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem Empresarial. Essa é uma saída para ajudar o Judiciário? Com certeza. A Câmara da Com Sete, certeza, eu fui, fiz questão de ir. É verdade. E foi uma honra para nós, essa... Roberto Santini, nosso eu que presidente, agradeço ficou muito feliz com a sua presença. Eu que agradeço o convite, cumprimentar muito você, Márcio, cumprimentar o Maurício também, né? E o Roberto, principalmente, porque realmente é uma iniciativa para a gente aplaudir. Né? O senhor não imagina o número de telefonemas que nós já recebemos e de pessoas que já nos procuraram para tentar uma conciliação, uma mediação. Que maravilha. Bom, fazer mais um intervalo e voltamos para falar de política? Sim, bom, se quiser falar, nós vamos aqui para conversar. Mas agora vai ser, como se diz na gíria, vai ser na lata, hein? Pode ser? Pode. Voltaremos a estar. Voltamos com o nosso acesso na TV. Infelizmente, o terceiro e último bloco, quando o programa passa rápido, esse entrevistado é bom. Antes de entrar na política, eu deixei um assunto importante. Há uma disputa aí, um pouco silenciosa, um pouco barulhenta também, entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual em torno da Justiça Eleitoral. É verdade, Márcio. Isso existe mesmo. Como é que você observa esse quadro? Principalmente a Justiça Federal, a Justiça Estadual sempre movimentou, tocou e protagonizou a Justiça Eleitoral. Ela é composta por juízes do Estado, apesar de ser uma Justiça Federal, ela é composta por juízes do Estado e composta também pelos desembargadores dos Estados. Só tem um juiz federal no tribunal, né? O presidência e corregedoria são cargos de desembargador, né? Os desembargadores dos estados é que ocupam. E isso sempre foi assim. Agora, como surgiu a questão de uma gratificação mais, vamos dizer, significativa, a Justiça Federal resolveu também se voltar para a Justiça Eleitoral, né?
que vem funcionando muito bem, apesar de o povo criticar, etc. e tal. A justiça eleitoral nossa é muito boa, Sim, excelente. sim. E ela Nas não eleições, não é só eleição, perfeitos. ela julga todos esses casos criminais e problemas de registro, etc. Ela funciona o ano todo, não é? Agora, em função dessa situação é que existe essa disputa, que graças a Deus da presidência nossa nós conseguimos afastar, mas está sempre aí assombrando a justiça eleitoral. Cabe a quem a decisão? Então, é constitucional, tem que fazer Então, uma PEC, STF. tem que ter uma PEC. PEC? PEC, tem que ter uma PEC. Inclusive a Justiça Federal, o que eu digo, eles têm que assumir toda a competência deles, porque nós temos quase 1 milhão de feitos federais na Justiça do Estado. Primeiro tem que ir isso para lá. Isso é importante. Vamos aguardar. Bom, vamos falar de política? Vamos. Consta, a eleição é o ano que vem, não é isso? Eleição municipal, teremos eleição o ano que vem. O que já tem de candidato aí é Nossa. brincadeira. Eu tenho uns 5 ou 6. Mas eu soube que o doutor Ivan Sartori está sendo convidado, está sendo contactado, está sendo pressionado a sair candidato a prefeito de Santos. É verdade? Olha, o que aconteceu, Márcio, por enquanto é um ensaio isso aí, né? Vieram alguns partidos aqui, os 4 partidos até, eu falei, pô, será que eu sou tão importante assim? Né? Eu nem imaginava que esses partidos viriam aí Quem é o governador do Rio? Um juiz? É, um juiz hoje está. Então, Então vieram esses partidos e nós estamos aí conversando, sondando. Primeiro precisa convencer a família, né? Porque a mulher, a filha, não... Mas aí estamos decididos, Márcio, não temos certeza a respeito disso. Uma responsabilidade muito grande, né? A situação em que se encontra hoje, as finanças de todos esses municípios, de modo geral, uma situação bastante precária, né? E a gente tem que pensar muito como é que nós vamos levantar e conseguir levantar o município. Eu sou santista de alma, porque eu moro aqui desde 94. E na ponta da praia. E na ponta da praia. E no melhor bairro de Santos. O melhor bairro de Santos. Guilherme, melhor bairro de Santos. Eu moro desde 94, tenho o título de cidadão de Santos e visto a camisa de Santos, porque Santos, para mim, é minha cidade. O senhor representaria, sem nenhuma crítica aos outros, até porque oficialmente a gente não sabe que é candidato, a gente tem ideia, mas ainda hoje falam na chamada nova política, da nova política. E nessa briga, Maia... Pois é, pois é. O próprio Bolsonaro é a nova política. O senhor seria a nova política, um fato novo. Pois é, mas nós vamos ter aí a reprodução desses quadros, desse quadro aí do Bolsonaro, não sei, aí de cima a baixo, até nós mudarmos a mentalidade daquela política velha que não pode prosseguir, não pode continuar. Nós temos que ter transparência, temos que ter, acabar com essa história de toma lá, dá cá, essa política da troca, né? A questão da corrupção. A corrupção no país é uma coisa medonha, né? Para dominar isso, para a gente acabar com isso, vai ser uma situação que eu acho que nós temos que evoluir muito. A educação precisa ter muita evolução para a gente conseguir acabar com isso. Mas nós vamos tentar, se por acaso eu decidir para isso, se por acaso eu pensar em sair, eu tentaria, né, acabar um pouco com a corrupção, melhorar a situação. Eu tenho informação, não vou dizer quem é a minha fonte, de que a tendência ou eu estou errado? Não, eu estou pensando mesmo, Márcio, eu estou pensando porque é uma Mas responsabilidade. tem uma boa possibilidade? Tem uma possibilidade, mas eu estou um pouco, vamos dizer assim, reflexivo, pensando se realmente é caso ou não de eu me candidatar. Porque eu também estou com uma vida agora mais tranquila, me aposentei, né? Estou advogando, passei a advogar agora, então eu estou pensando... Passou a dar aula aqui? Dou aula aqui na Unisanta, na Santa Cecília já há muito tempo, inclusive o Guilherme aí, o meu grande amigo aqui, insistiu para que eu desse aula aqui. Legal, bom, eu estou desde 2009 aqui, É? desde 2009 dando aula, e é um clima sensacional aqui, eu gosto muito da aula aqui, os professores, os alunos, isso aqui enriquece muito a vida da gente. Mas como é que o senhor sente a reação das pessoas, lhe perguntando, lhe questionando? Olha, eu estou achando, está me deixando bastante, vamos dizer assim, esperançoso de uma situação melhor em Santos, né? Porque o pessoal está engajado e o pessoal está pensando muito na alteração e na modificação desse quadro de todas as cidades, né? Não que a prefeitura aqui, nossa, aqui mereça críticas agora, nada disso, mas que nós pensamos, o povo está engajado, o povo está pensando realmente e quer mudança, em melhorar a cidade, quer mudança, né? quer novo, quer a nova política, nova né? política, que é a nova política. Aquela política antiga já não tem mais não tem mais espaço, cada não vez tem mais menos, espaço, cada vez exatamente. menos. O senhor já se integrou a algum partido? Ainda não? Não, ainda não me filiei e nem sei se vou me filiar, viu, Márcio? Você está me fazendo aí
ser candidato aí daqui a Não, pouco? não, é a informação que eu tenho. Eu falei, mas eu Não me filiei. falei no início do programa, eu posso perguntar, tu disse que eu podia. Pode. Mas eu estou reflexivo realmente, estou pensando se entro, se A não decisão você tem que ter, o Guilherme foi juiz eleitoral também, um ano antes, né? Um ano antes. Agora você tem que ter a decisão, são 6 meses, né? Não sei. Da candidatura, não me parece. 6 meses agora. Ah, é? Parece que houve uma modificação. Ah, é? É. Qual é a sua visão da cidade? Eu tenho uma visão muito positiva de Santos, porque aqui... O que seria prioritário, digamos? Imaginemos que lá na frente o senhor decide. Olha, a gente tem aí uma situação muito difícil lá na Zona Noroeste, né? Aquelas questões das inundações, etc e tal. Nós temos uma situação muito difícil aí na Zona Portuária, né? Isso também prejudica a mobilidade aqui em Santos. Então, nós precisamos ver como é que vamos tentar, se por acaso um dia acontecer de ser prefeito ou o prefeito que venha a ser, tentar resolver essa situação. Nós precisamos ver a zeladoria também, né? Porque Santos está precisando de um up aí na zeladoria. Né? Segurança, é aquela história, saúde. Nós estamos aí com alguns estabelecimentos já colocados aí, mas precisamos ver a funcionalidade, a questão dos remédios também, da população que precisa de remédio consuetudinariamente, costumeiramente. Então precisa fazer uma distribuição regionalizada para chegar logo na casa do cidadão esses remédios. Então é uma série de coisas que a gente tem que teria que se verificar em Santos. Estou sentindo que já tem até plano de governo. Não, Né? não. Sentindo, É que eu gosto de Santos, eu sou muito ligado a já Santos e eu penso prioridades, nisso. Né? Doutor Ivan, infelizmente acabou e eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade rara, importante. Agradecer o senhor ter ido na inauguração da nossa Câmara de Mediação e Arbitragem. Agradecer a amizade, nós somos amigos há algum tempo. Continua andando de moto? Sim, só motocicleta. Só motocicleta? Só motocicleta porque o veículo a gente fica para mobilidade, o problema da mobilidade aqui em Santos, né? E o Guilherme também é de moto? Guilherme também é motor. Mas devagar, motociclista 80, também. 60? Nada, ele também vai aí a toda, viu? Bom, oportunamente, nós vamos convidá-lo mais uma vez para a gente voltar a conversar, até porque vai evoluindo, o tempo vai passando, e com certeza voltaremos. Mas eu vou dar um palpite aqui, hein? Posso? Pode. Se eu errar, depois digo, errei. É candidato. Não sei se eu sou, sinceramente falando, não sei se eu sou, Márcio, acho que não. Vamos pensar, vamos refletir, temos que ter aí o alvará da esposa, né? E da filha, né? Entra com mandado de segurança. Tem que ser. Pede liminar, pede uma liminar. Olha, Márcio, eu só quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer de você me convidar aqui, você é um querido amigo. É verdade, muito tempo. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu quero, do Guilherme também. eu quero aqui dizer que o que a gente puder contribuir, inclusive para o futuro prefeito, né, porque não sei se serei candidato, estou pensando ainda, mas para o futuro prefeito, se a gente puder contribuir também, nós estamos aqui à disposição. E lá para a associação, para a Câmara de Arbitragem também, evidentemente, cumprimentar o Roberto, né, pela iniciativa, pelo empreendimento, que foi muito interessante. Aliás, a associação comercial ficou um negócio, né? Ficou muito bonito, maravilhosa. Uma obra de modernização muito grande, muito ficou, olha, ficou espetacular, espetacular. E eu repito, o resultado da Câmara tem sido surpreendente, O senhor vai nos visitar com certeza. Com certeza. Doutor Ivan, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira como juiz, como desembargador, como presidente do tribunal. Quase chegou ao STF, faltou pouco. É uma pena, se eu tivesse lá, com certeza, o Brasil seria um pouco melhor. Um abraço, até a próxima, doutor Ivan. Um abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.